Bom, falando ainda sobre a primeira rodada que aconteceu no final de semana, muita gente esperava mais do Macaé, que foi promovido à Série B do Brasileiro. Mas muita gente se esqueceu de que o time do Macaé perdeu vários jogadores, inclusive João Carlos, Romário, esses jogadores que faziam atacantes que marcavam gols, que partiam para cima e tudo mais. Eu achei realmente o time do Macaé, assim como a Cabo Friense, ambos muito tímidos no ataque e sem poder ofensivo. E você? Eu também. E antes, quando você via começar um campeonato estadual, os chamados pequenos, por terem um calendário anual menor, quando havia uma transição de um ano para o outro, eles tinham mais tempo para se preparar. Treinamento. Já os grandes não. Termina o Campeonato Brasileiro em dezembro, o período de preparação, principalmente se você não conseguir manter a equipe que disputou o Campeonato Nacional, você tem dificuldades. Então havia sempre surpresas com relação à primeira rodada. Quantas vezes a gente via na primeira rodada o Americano vencer o Vasco em São Januário? Isso já ocorreu, né, seguidas vezes. Hoje você não vê mais isso. Por quê? Nós tivemos aí a participação dos clubes do Rio naquele torneio de verão realizado na região norte, no Amazonas. Nós tivemos também os clubes como Botafogo, Vasco, que deram um período menor de férias aos seus jogadores. Então eles tiveram um tempo maior para trabalhar. Essa primeira rodada já começou mais encorpada para os grandes. E os pequenos, diante das dificuldades que aumentam a cada ano que passa, há uma situação de menos condições de investimento. Então eles não vêm tão forte assim. Fica mais fácil para os grandes de fato. Exatamente. Foi o que nós pudemos observar durante esses jogos da primeira rodada. O que se pode esperar hoje, por exemplo? Eu acho que pouco se pode esperar do Barra Mansa diante de um Flamengo no Maracanã. E jogo que vai marcar a estreia do Barra Mansa no Maracanã. Com esses problemas todos. O Barra Mansa já demonstrou não estar com estrutura para seguir na competição. E o Flamengo, mesmo com aquele empate diante do Macaé, não fez uma partida ruim. Eu até gostei da postura do Flamengo, principalmente no primeiro tempo, embora ele tenha sofrido o gol do Pipico no primeiro tempo. A lógica diz que o Flamengo, além de vencer, promete golear. Agora, interessante é o seguinte, muita gente observou o momento em que o goleiro do Flamengo sangrava de forma abundante, né, sangrava bastante, que o Vanderlei Luxemburgo deu um pique em direção ao vestiário e depois descobriu-se que por ele, o goleiro teria como levar uns pontos ali e continuar jogando, já que ele havia feito as demais substituições. Mas o médico do Flamengo foi incisivo e disse, não vai deixar o rapaz continuar. Digamos que o cara continue, eu não sou médico, mas digamos que o cara continue e passe por uma convulsão. Exatamente. Como é que você administra isso? As coisas não podem ser feitas dessa forma. Não cabe ao Vanderlei Luxemburgo, nem a mim, nem a você, nem a ninguém, julgar uma situação em que há uma interferência médica. O médico é que tem que dar o resultado. Até quando se falou da própria vontade do goleiro do Flamengo em querer continuar, o médico já foi logo dizendo, quem define sou eu e você não vai continuar. E acabou, porque naquele momento em que ele tentava esboçar uma reação, a gente percebia claramente que ele estava grogue. Exato, estava fora completamente. De si. Ali ele agia muito mais pela impulsão do lado emocional. Eu te garanto que ele não estava vendo ali coisa por coisa. Mas o médico é que tem que decidir. E agora, clássicos no futebol carioca, só mesmo nas próximas rodadas, porque hoje não haverá, só pequeno contra grande, pequeno contra pequeno. Agora, o Fernando, para a gente abordar, já que a gente está se aproximando do final do programa, como é que você viu a volta do Anderson Silva ao octógono?
Justamente, você achou que o adversário não estaria muito à altura? Ele já anunciou que o filho já pediu para ele parar, ele pararia com uma vitória. Como é que você vê isso? A família já havia feito esse pedido a ele e ele quis voltar para provar que estava recuperado daquela lesão na perna. Nos primeiros momentos a gente até sentiu que o adversário estava assim, subestimando, né, não acreditando tanto no Anderson Silva. E foi uma vitória técnica. Né? Na contagem de pontos veio o resultado que, mais uma vez, o consagrou. Agora, ele tem que entender que a família está certa, que boa parte dos instrutores boa parte está certo, quando diz que ele não deve mais prosseguir. E a idade também já não permite tanto. Parte financeira também estabilizadíssima, né? Agora, para a gente focalizar também, não deixar de falar, é nessa investida do futebol chinês esse ano, nos grandes clubes brasileiros, para levar jogadores. Você vê, e não só o futebol chinês, como também os árabes também continuam atacando. Você vê que o Cícero, jogador que o Flamengo queria, que estava no Fluminense, já foi apresentado ontem lá em Doha, no Catar, né, como um novo contratado do futebol, devendo ficar durante 3 ou 4 anos por lá. Quer dizer, estão realmente... Né? O que acontecia no mundo árabe nos anos 70, nos anos 80, acontece hoje na China. Como muitos falam, né? Coisa da China. Exatamente. Quem é que não gosta de dinheiro? E lá eles investem pesado. China, né? Exatamente. Eles investem pesado, contratando estrangeiro, e há uma cobiça enorme naquela região por conta do futebol brasileiro. E ninguém pode deixar de aproveitar a oportunidade. Eu acho até que isso é tanto rentável para eles quanto para os clubes do nosso futebol. Só que hoje os nossos clubes não pegam a grande fatia, como acontecia no futebol árabe, quando nossos jogadores iam para o mundo árabe, porque naquela época os passes pertenciam aos clubes. Hoje os passes pertencem ao jogador e ao empresário. E os clubes ficam apenas com a multa rescisória. Então, de repente, não é uma coisa tão assim bacana para os nossos clubes. Mas você não tem condições de segurar o atleta. E você se lembra, na década de 70, de 80, você se lembra que até profissionais do futebol aqui de Campos foram para prestar serviços lá? Raul Arenari. Me parece que o Capistrano também foi Arenari. O Capistrano Brandi Arenari levou 3 anos. Paulo Henrique, né? Paulo Henrique levou mais de 10. Doutor Jadir Ferraz. O Levi Barroso. Também o Levi, exatamente. Levi Barroso, do Americano. Um abraço para o Levi, que assiste diariamente o programa. Também participou de um trabalho importantíssimo. E a nível de futebol brasileiro, nós tivemos o Parreira, que se consagrou. Exato, Zagallo, enfim. Zagallo, vários outros profissionais. Agora, René Simões. René, e veja você a diferença, né? Você vê que foi para o futebol chinês, foi sucesso lá, o Conca, voltou, agora foi requisitado de novo. É um jogador que tem um comportamento que parece extracampo e também um grande profissional. Veja você o Mas ele foi claro na coletiva que ele só aceitou retornar não por questões financeiras, mas sim pela instabilidade do Fluminense. Você vê que o Carlos Alberto, ex-Botafogo e ex-Vasco, foi para o mundo árabe, foi lá, assinou o contrato, foi apresentado à torcida e resolveu voltar para o Brasil porque disse que não era nada daquilo que ele esperava. É outro tipo de atleta, né? É porque lá não pode se comportar como se comporta aqui, né? Exatamente. A punição, ela é grave. Tá doido? Mas lá não é brincadeira não, amigo. E punição é séria. Bom, Fernando, obrigado mais uma vez pela sua presença, um abraço a todos os telespectadores, um abraço para o GG, lá no Parque Tarcísio Miranda, né, acompanhando o nosso programa na rua Olavo Cardoso, e também para o Luiz Cláudio, funcionário dos Correios, também lá no Parque Tarcísio Miranda. Um abraço para todos, obrigado pelo carinho, vamos aguardar os resultados de logo mais e amanhã estaremos aqui comentando. Um abraço.